The following TV show is sponsored by Conceptos Group of Companies. Conceptos Construction. Expresa Marketing en La Grota Ristorante. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Canadá no Ar. Lembrando que nós somos transmitidos pela Gênesis 360, você pode assistir nosso programa toda quinta-feira às 7 horas no YouTube, Facebook e Instagram. Lembrando que o nosso programa, ele é um programa focado para a língua portuguesa. Seja você de Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Timor-Leste, Cabo Verde, não importa, você faz parte de nossa família, a família de língua portuguesa. Hoje nós temos muitas novidades e eu trago a nossa produtora Michele Andrade para falar sobre os convidados e os novos quadros. Michele, está com você. Oi Alfredo e pessoal de casa. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e vai aprender também como identificar as famosas fake news, especialmente em tempos de pandemia. E para falar sobre esses assuntos, a gente convidou a Michele Rufato, que é professora de empreendedorismo aqui em Toronto, e a Belinha de Abreu, que é pesquisadora e escritora. No quadro Minuto de Fé, a gente convidou o pastor Jorge Siqueira, que vai fazer uma analogia entre a nossa visão e o carro. O que uma coisa tem a ver com a outra, você vai saber no programa de hoje. É contigo, Bitar. Que maravilha, Michele. Obrigado. Estamos juntos nessa nova jornada, com esses novos quadros. É muito bom ter você conosco aqui. Agora vamos trazer a nossa primeira convidada, Belinha de Abreu. Belinha, hoje nós temos excesso de informações por todos os canais possíveis e imaginários. Qual é o poder dessa mídia na vida das pessoas, na tomada de decisão das pessoas? Olá e obrigada por o convite para falar mais acerca de literacia midiática. É um assunto muito importante nesse tempo e é um assunto que muitas pessoas devem ter e querer e falar mais acerca. Então, a pergunta que se faz acerca do poder da média nesse tempo é uma boa pergunta. O poder é forte. Muitas pessoas estão a ver as notícias todos os dias, em diferentes maneiras, mas especialmente pela televisão. Então, as notícias têm sido muito negativas e a informação parece que muda todos os dias com os números das doenças. Então, as pessoas agora não conseguem perceber bem o que é verdade e o que não é verdade. E por causa da maneira que a média transmite a informação, às vezes é mais opinião do que notícia. Ao menos aqui nos Estados Unidos nós vemos isso muito na maneira que eles fazem as notícias, os 24 horas que eles dizem que é notícias, é 23 horas de opinião e 1 hora de notícia. E isso causa mais problemas em pôr mais confusão nas pessoas para não saberem o que é verdade, o que é que as pessoas estão a dizer que tem importância e o que precisa ser mais, ter tempo para saber mais acerca, para confirmar a informação. Belinha, como é que a gente faz para identificar essa quantidade gigantesca de fake news que aparece na nossa vida todos os dias? Sim, o problema do fake news é uma coisa que infelizmente é internacional. Cada terra que eu faço trabalho tem tido esse problema, em uma maneira ou outra. E como eu disse antes na minha outra pergunta, eu penso que o problema tem aqui nos Estados Unidos é mais porque nós temos essa ideia de 24 horas notícias, mas não é isso. Então, eu digo aos meus alunos sempre, quando nós ouvimos uma história, nós devemos confirmá-la se nós temos essa sensação que a informação pode ser que não está bem correta. E agora nós vemos aqui, ao menos nos Estados Unidos, que os números, por exemplo, da doença, cada dia é diferente. Então, já há perguntas agora acerca se a doença é
como eles estão dizendo as notícias, ou se é menos ou mais. Também outro problema é que nós não vemos notícia positiva acerca das pessoas que têm conseguido ficar melhor dessa doença. Cada pessoa precisa começar a perceber que as notícias vêm de uma voz. E a voz é uma companhia. Pode ser uma companhia que é de notícias, televisão, pode ser uma jornal, pode ser uma rádio. Então, também tem um motivo para pôr essa informação fora. Se nós queremos saber mais, é com nós para começarmos a ver os diferentes modos de notícia que há, para nos ajudar a perceber melhor as notícias. Então, eu digo aos meus alunos sempre, é bom ouvir o rádio, é bom ver o jornal, é bom também ver a televisão. É bom fazer uma maneira, uma triangulação de informação para ver que a informação, ao menos, está no mesmo lugar. Porque se ouvimos só uma vez uma informação e nós não percebemos que essa informação é recebida por outros meios de reportagem, então põe a pessoa a ter dúvida nessa informação. É importante ver mais do que um lugar de informação. Meios nacional, internacional, qualquer modo, é preciso ter essa habilidade para analisar a informação por meios de diferentes vozes. E isso ajuda para nós percebermos melhor a notícia e também ajuda que nós não estamos a percebermos, evitar a informação ser como fake news. Hoje, a gente eu pelo menos, costumo verificar sempre se o que eu recebo é verdade, né? Tá sempre checando, principalmente nos grupos de família, de amigos. Como é que você vê isso? A gente passa por chato fazendo isso? Como é que você vê as pessoas que pensam dessa maneira? Eu acho que ter uma postura de desconfiança não é mau. Porque, primeiro, dá para ter a oportunidade para ter conversa com outras pessoas. Uma coisa que eu noto, nós chamamos aqui nos Estados Unidos filter bubbles. Nós temos muitas pessoas que nós convivemos com, que pensam nas mesmas coisas que nós pensamos. E isso não é bom, porque nós não percebemos depois que há pessoas que pensam numa coisa completamente diferente. E quando isso acontece, é uma surpresa. Por exemplo, quando nós tivemos as nossas eleições aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas ficaram surpreendidas pela eleição. Mas ficaram surpreendidas porque são as mesmas pessoas que convivem com. E quando as pessoas pensam que outras pessoas pensam como eles, não têm essa ideia de desconfiança. Então, eu acho que é bom para as pessoas terem essas conversas. São difíceis, não são fáceis para ter conversa com outra pessoa que não pensa como você. Mas eu acho que saber as ideias da outra pessoa é muito importante. É muito importante para nós conviver. É muito importante para nós chegarmos a um ponto onde nós podemos chegar ao meio de uma conversa que nós, os dois, podemos chegar lá em paz. Porque agora há muita pessoa que não quer ouvir. Se não acredita o que eu digo, então não queres ouvir o que eu digo. E isso não ajuda ninguém. Infelizmente, aqui eu acho que podem ver fora que isso é a maneira como o nosso governo convive um com o outro. E isso também não é uma coisa muito boa. É preciso ter uma linha de conversa que nós podemos respeitar um ao outro, ouvir. É importante ouvir o que a outra pessoa pensa, ainda que nós não acreditamos. É importante ouvir porque isso dá a nós uma ideia das diferenças. Pode ser por causa essas diferenças é por causa da maneira que nós vivemos, são socioeconómicos, pode ser por causa da religião ou raça ou qualquer coisa. Isso é tudo parte da conversa que nós estamos a ter. Mas para perceber um ao outro é preciso conviver. É preciso ter essas conversas que são difíceis. E isso é parte da literacia mediática. Quando eu ensino os meus alunos, eu vejo que eu tenho 25 alunos que vêm de 25 diferentes famílias e têm diferentes ideias. Eu espero que isso deve ser. Então, é bom quando nós podemos conversar com um ao outro. É preciso ter o respeito para ter essa conversa, mas também a maneira para nós podermos conviver melhor com uns ao outro é para ter essas conversas muito difíceis. Esse é um assunto muito importante, Belinha, que você tem colocado e a gente acredita que ele deve ser discutido. Você acredita que essa discussão tem que ser feita desde cedo nas escolas, na sociedade? E qual a sua expectativa para o futuro em relação a isso? Eu acho que o assunto de literacia mediática é importante para todos.
nós vivemos agora num ponto na sociedade que há muita informação e vem de muitos lugares, da internet, a televisão, o rádio. É incrível, realmente, para pensar que a informação levantou-se tanto que, infelizmente, que tem controlado a personagem, a cidadania, e especialmente porque não tem sido de uma maneira positiva. Então, ensinar cedo avaliação de informação, como analisar e avaliar a informação, deve começar muito cedo. Deve ser com os meninos, quando eles comecem a ver a animação na televisão, quando eles comecem a ler, para perceber que há diferentes vozes e há diferentes maneiras de perceber a informação. Isso tudo é parte da literacia, alfabetista, com mídia, com qualquer outra maneira. Então, nós precisamos ressonar e também aprender como ver essa informação e criar oportunidades para essa literacia conviver e viver nas nossas escolas. É importante para os nossos professores aprenderem cedo como usar a média e também como usar a média na maneira para ensinar os nossos alunos como andar nessas plataformas. E nós não gostamos de todas as plataformas, cada pessoa gosta de certas coisas. E também é muito importante que nós falamos com a nossa família, com os nossos avós, na comunidade. Quando as pessoas começam a falar acerca do que eles ouvem nas notícias ou o que uma pessoa disse a eles, é importante perguntar: onde é que ouviste essa notícia? Por que pensas que é verdadeira? E depois falar mais acerca o que nós sabemos acerca da informação. E isso é porque eu penso a literacia mediática é um estudo muito importante para essa geração, para sempre, porque nós não vamos viver sem o internet. Nós nunca vamos ficar sem a tecnológica que nós temos agora nesse mundo. E vai subir. Como tudo, nós sabemos, as coisas vão começar a ficar mais rápidas e vai haver muito mais. E para pensar que não vai ser a parte da nossa vida, não é viver na realidade. Porque nós sabemos agora que nós temos a começar essa conversa de artificial inteligência. E isso vai entrar na nossa vida, uma maneira ou outra. Pode ser agora como eles estão a falar acerca, eles querem ver quem tem doença, quem não tem doença. Nós sabemos em outras terras já estão a ser usadas para buscar informação acerca da pessoa. E também essa informação é outra conversa acerca do descobrimento de quem nós somos nessas plataformas. Então, outra conversa que é muito importante para ter com outras pessoas é saber os dados que está no internet acerca de nós. Se nós acreditamos que nós temos alguma maneira de ter privacy, outra palavra, desculpe lá, então nós precisamos saber mais acerca da maneira em como essas plataformas estão a tirar a informação nossa. Nós gostamos muito de andar no Facebook, no WhatsApp, Snapchat, no Instagram, mas essas companhias estão todas a tirarem informação nossa. Isso é importante ensinar não só os nossos alunos acerca disso, também é importante ensinar os nossos pais e avós, a comunidade. Isso é um estudo muito importante. Então, para mim, quando eu vejo que as pessoas estão começando a perceber que nós estamos num mundo agora com muita informação, a maneira para nós convivermos melhor é para ter essa literacia mediática, para nós perceber melhor a maneira que a informação está a ser transmitida, como nós podemos avaliá-la, analisá-la e também ser a parte da solução e não do problema que o que nós estamos a ver da maneira que a informação ou a desinformação está a ir para o mundo. Eu sei que é muitas ideias, mas eu penso que isso tudo tem uma importância grande. Belinha, muito obrigado pelas suas informações. Tenho certeza que agora nós estamos munidos de como entender e filtrar essa questão da fake news que nos afeta tanto no dia a dia.
E você que tem um produto ou serviço e quer anunciar conosco, mande um e-mail para info@genes360.ca. Será um prazer tê-lo aqui conosco. No próximo bloco, vamos convidar a Michele Rufato, que vai falar sobre empreendedorismo. Voltamos já! Welcome to Conceptos Group of Companies. We have over 30 years of successful experience in the industrial, pharmaceutical, and food construction area. Check our website, conceptos.ca, or contact us at 647-809-6218. Conceptos Group of Companies, building your dreams. We are La Grota on Main and contributing to the policies implemented by the province of Ontario in this situation that should you need us all, we will only be receiving delivery orders through our email, lagrotaonmain@gmail.com, or by our telephone 647-328-0208. With our recognized quality and excellent service, we continue to deliver as always our exquisite menu at La Grota on Main. A delight on the palate! La Grota on Main Restaurant, Unionville, Markham. E agora nós vamos falar sobre outro assunto muito interessante, que é o empreendedorismo. Você que está pensando em montar um negócio no Canadá, principalmente nesse momento de crise, a Michele Rufato vai nos trazer dicas muito importantes sobre esse tema. Ela é especialista em empreendedorismo e pode nos ajudar muito. Michele, como você acha que nós podemos fazer para inovar e ter um negócio de sucesso no Canadá? Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e poder colaborar um pouquinho com a minha, o meu conteúdo, enfim, com o que eu posso trazer aqui de relevante para vocês enfrentarem aí esse momento que está todo mundo ainda meio perdido, sem saber muito bem como é que vai ser esse pós-pandemia, né? Nós recebemos uma pergunta sobre empreendedorismo, Michele, e eu gostaria de dividir com você. Como é que a gente faz para poder segmentar e manter um cliente que é potencial para o nosso negócio num mercado tão competitivo e escasso como o que nós estamos vivendo hoje? Falando um pouco da inovação, a gente tem ouvido muito se falar hoje da importância dos negócios se reinventarem, remodelarem os seus negócios, repensarem os seus negócios, não é? Mas o fato é como é que o pequeno empreendedor, a pessoa que tem aí um pequeno negócio, de que maneira que ela pode aplicar esses conceitos todos que tanta gente tem falado no seu negócio, né? De maneira prática. E aí a gente vai entra na questão nos conceitos de inovação, né? Porque se falar repensar o modelo de negócios, remodelar o seu negócio, se reinventar, na essência disso tudo está presente a questão da inovação. E o que é inovação, né? Inovação, se a gente for olhar na tradução literal aí da palavra, é ideias novas em ação. Mas é qualquer tipo de ideia, né? Será que qualquer tipo de ideia dá para considerar como inovação? Não necessariamente, né? Por quê? A ideia, são dois pontos principais que eu gosto de chamar atenção quando se trata de inovação, tá? O primeiro ponto é que só vai ser inovação se de fato você trouxer resultado financeiro para sua empresa ou resultado, por exemplo, em se tratando de redes sociais, em resultado de alcance, de posicionamento de marca, de ganho de autoridade, de ganho de engajamento das pessoas na sua rede social, que se traduza depois em ganho financeiro. Então, toda inovação, o fundamento dela e o que motiva as empresas a inovarem é sempre a busca por melhores resultados financeiros. No final das contas, é o que vale, não é? Não adianta nada você ter uma nova ideia e essa ideia ela não te gere nenhum resultado no final das contas. Então, é inovação, primeiro, quando você
implementa algo que vai fazer isso se traduzir em resultados financeiros positivos para o seu negócio. E o segundo aspecto que dá base aí para todo o processo de inovação só é inovação quando aquilo que você coloca em prática, aquela ideia nova em ação que você coloca para executar, ela vai ao encontro de alguma necessidade, de alguma dor, de algum problema que um determinado mercado tem. Nesse caso, para quem já empreende, o mercado em que está. Então, esses são os dois alicerces aí que, de fato, traduzem um processo de inovação, né? Que vai fazer sentido, você só diz que você está inovando no seu negócio quando você observa esses dois pilares aí para a inovação, né? Ideias novas em ação, mas ideias que façam sentido para a tua audiência, para o teu cliente e que te traga resultado financeiro como consequência do processo de inovação. Como se destacar e inovar? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Muito se fala em inovação, mas pouco se diz como fazer. Quais são suas dicas sobre isso? Acho interessante a gente falar também sobre a questão dos tipos de inovação, né? Por quê? Inovar, muitas vezes algumas pessoas têm aí uma visão de que inovar é você criar algo novo, criar um produto novo, uma empresa nova, um novo negócio, né? Não necessariamente só isso é inovação, tá? Você tem o que a gente chama de inovação radical, que é sim quando você cria algo extremamente inovador e novo, não é do mercado, que não exista no mercado, ou quando você implementa, dá um novo uso para um determinado tipo de produto ou de serviço. Isso é o que a gente chama de radical. É quando você faz alguma mudança significativa em determinado produto ou serviço e isso acaba atribuindo novos usos para aquele produto ou serviço. E a mais comum é a inovação do tipo incremental. O que é esse tipo de inovação? É quando você vai, principalmente, olhar dentro do seu negócio, o que você pode incrementar, ou seja, proporcionar melhorias naquilo que você já faz, seja nos processos organizacionais, ou seja, a questão operacional do seu negócio, o fluxo do seu trabalho, inovação no processo de comunicação, então como é que você que canais você vai utilizar para se comunicar com o seu cliente, como você pode inovar. Nesse momento em especial, a gente tem visto muitas empresas que atuavam só no offline, né, com loja física e muito presente só no offline, vindo agora como uma condição de sobrevivência do negócio, vindo para o modelo online, para o ambiente online. Então, ali já é um ambiente onde a inovação ela pode ser semeada. Não é que se traduz, então, num novo canal de comunicação e de marketing também para o seu negócio. Além disso, na inovação nos processos logísticos, por exemplo, no processo de entrega, como é que eu posso melhorar a entrega daquilo que eu faço para o meu cliente? Então, o fato é que sempre, quando a gente fala de empreender, não é? A gente tem que ter em mente que empreender e inovar são os lados de uma mesma moeda, são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, não dá para um não existe sem o outro. Assim como empreender pressupõe que você esteja disposto a correr risco calculado no seu negócio, também empreender pressupõe que você saiba que inovar é fundamental para você manter aí a competitividade do seu negócio. Se você não está inovando no seu negócio, nesse momento em especial, seu negócio não deve sobreviver muito tempo, tá? E mesmo em tempos normais, sem ser tempos de crise como esse que a gente está vivenciando com essa intensidade, inovar deve fazer parte das suas atividades estratégicas principais. Sempre tá em busca do que é possível fazer para melhorar, tá? Agora, puxando um pouco para a questão de alguns mitos que a gente tem com relação à inovação, não é? A gente vai observar o seguinte: inovação é coisa só para gente grande, ou seja, só para empresas de grande porte, que tem centros de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, né, que tem dinheiro para investir, é necessário dinheiro para você investir em inovação? Os dois são, de fato, mitos, tá? Primeiro que todo pequeno negócio, todo microempreendedor, todo negócio pode inovar.
Porque para mim, né, eu acredito muito que inovar é uma questão muito mais de comportamento, de atitude, do que de técnica. Você precisa ter a predisposição para olhar e sempre buscar maneiras de fazer algo diferente, fazer algo melhor, não é? Olhar para aquilo e identificar novas possibilidades para o seu negócio. Então, não tem a ver com o tamanho da tua empresa, tem a ver com a tua predisposição, o teu comportamento de sempre observar o que dá para fazer melhor. E em relação à parte da questão financeira, inovar precisa ter dinheiro? Você precisa dispor de recurso financeiro para inovar? Também não necessariamente, tá? Vou trazer para vocês, é óbvio que dependendo do tipo de inovação, você vai precisar de algum investimento. Mas vamos parar para pensar no seguinte, a gente está vendo agora a questão mesmo da transição do offline para o online, né? As plataformas, elas estão aí gratuitamente para todo o negócio utilizar. Né? Com um pouco de conhecimento, que também tem muito conhecimento gratuito sendo disseminado na internet, você consegue, por exemplo, criar ali, se de repente você identificou que o teu cliente, ele tá, a base maior ali de relação com as redes sociais, tá? No Instagram, por exemplo. Primeiro, Instagram é uma plataforma gratuita, qualquer negócio pode ter ali uma conta e disponibilizar conteúdo ali, não é? Outra questão é que, como eu disse, tem conhecimento, eu não sei como usar o Instagram, eu não sei como aproveitar o recurso do Instagram para dar mais visibilidade para o meu negócio. Daí você vai ver que tem um monte de gente oferecendo conteúdo gratuito sobre isso para te ajudar com os primeiros passos para quem não sabe. Então, não necessariamente é investimento de dinheiro. Então, se você for parar para pensar, inovar demanda investimento de tempo. Não necessariamente de recurso financeiro ou recurso material ou equipamento ou infraestrutura, tá? Mas demanda recurso de tempo, demanda dedicação. Você tem uma história de sucesso de pessoas que estão empreendendo no Canadá e estão conseguindo vencer essa pandemia, essa crise que todos nós estamos passando? Vamos pensar agora na questão, tem um exemplo de um brasileiro, na verdade ele empreende no Brasil no segmento de festas, então ele tem uma empresa de animação de festas infantis. E aí, nesse momento de pandemia, a gente não tá acontecendo festa infantil como a gente via acontecer antes da pandemia. E o que ele fez? Ele criou um tipo de serviço que é uma festa virtual, onde ele une as pessoas, os convidados da criança, num ambiente virtual, que provavelmente, tipo uma plataforma como Zoom, Google Hangout, algum tipo de plataforma, né, que você consiga fazer encontros e webconferências. E ele faz a animação da festa, cada criança na sua casa, ele promove brincadeiras que unem as crianças de uma certa maneira. Então, ele precisou de algum recurso? Não, ele está fazendo isso com o celular dele, com os recursos que ele já tinha, que eram os recursos que ele levava até onde ele ia fazer a festa, onde ele ia animar a festa. Então, ele criou ali um espaço para poder fazer isso de maneira virtual, usando um celular, usando um microfone, talvez uma iluminação diferente, não é? E usando uma plataforma que é gratuita, né? Provavelmente o máximo que ele vai ter ali, se ele estiver utilizando, por exemplo, uma plataforma como o Zoom, ele vai ter um investimento ali de menos de, se a gente for falar em dólares, de menos de $30 por mês para poder fazer essa transmissão, né? Uma festa provavelmente que ele faça já consegue bancar aí. Então, mas não necessariamente você vai ter investimentos, necessidade de investimentos, né? Tem um outro caso de uma brasileira que ela empreende aqui em Toronto, que ela começou a inovar, ela fazia bolos decorados, e aí o que ela fez? Agora, com essa questão de estar diminuindo as festas, né, não está acontecendo as festas como acontecia antes, ela criou e inovou um novo jeito de consumir o produto dela, o bolo dela, que ao invés de ela mandar o bolo decorado para casa da criança, para ela celebrar o aniversário, ela manda um kit com todos os ingredientes, os elementos para a festa, e a pessoa vai decorar o bolo em casa, não é? Por quê? Porque ela entendeu, ela traduziu um produto que ela vende numa experiência que a pessoa vai ter com a criança ali da festa, promover uma experiência diferente para a criança na festa de aniversário dela, né? Unindo isso, você percebe o seguinte, que
você tem que tirar o olhar do produto e serviço e entender qual é o valor que você entrega para as pessoas, qual é a sua proposta de valor. Então, quando a gente fala, por exemplo, de brigadeiro, a pessoa não vende brigadeiro, ela está vendendo, talvez, para quem mora fora do país, né? Para quem é brasileiro que mora fora do país, por exemplo, o brigadeiro ele remete a uma questão de conexão com o país de origem. Então, você não vende um brigadeiro, você vende a possibilidade da pessoa ter uma memória afetiva. Então, como é que eu posso traduzir isso e de que outras maneiras, que outros produtos eu posso colocar e que outras maneiras eu posso entregar esta memória afetiva para as pessoas, né? Quem trabalha com beleza, né? Quem trabalha com cosméticos, com salão de beleza, tem que entender que o teu negócio não é o salão de beleza, que o teu negócio não é fazer a unha das mulheres, que o teu negócio não é vender produtos de cosméticos para a pele das mulheres. O teu negócio está relacionado à autoestima, o teu negócio está relacionado a empoderamento, muitas vezes, né, da mulher. E aí você tem que parar para pensar o seguinte, de que outras maneiras eu posso entregar esse valor para as pessoas, que outros canais eu posso utilizar, ou que outros produtos eu posso lançar com relação a isso. Isso é a essência, né, que move a inovação. Então, não só identificar dores e necessidades dos clientes, identificar coisas que as pessoas estão dispostas a pagar, porque a inovação só vai fazer sentido se você tiver resultado financeiro como consequência do processo de inovação, mas é entender e mudar a tua perspectiva de produto e serviço para a proposta de valor que você entrega, tá? Então, seriam os 3 pilares básicos que conduzem o processo de inovação. Para finalizar, a pergunta de $1 milhão. Como eu faço para me preparar e planejar do zero e chegar a ter sucesso no mercado? Um dos modelos que pode ajudar a conduzir o processo de inovação é um modelo que é conhecido como effectuation, né? Ou abordagem efetual para você pensar modelos de negócio, para você definir modelos de negócio, né? Novos modelos de negócio. E é um modelo que foi proposto por uma pesquisadora da Universidade da Virgínia, ela chama Sara Sarasvati, e dentro desse modelo ela propõe 5 etapas, tá? Para você poder pensar aí o modelo do seu negócio, seja se você quer inovar no seu negócio atual ou começar um novo negócio, tá? E aí tem 5 princípios que guiam esse modelo. O primeiro princípio é o que ela chama de pássaro na mão, ou seja, começa com aquilo que você já tem na mão. Pensa quais são as habilidades que você tem, o que você tem de recurso já na sua mão, seja recurso material, recurso humano, recurso financeiro também, tá? Mas as suas competências, as suas habilidades, os teus valores, o propósito da sua empresa e principalmente a sua carteira de clientes, tá? Mais do que nunca hoje, todo o processo de inovação, ele deve ser conduzido a partir da sua carteira de clientes atual, né? De você ter um relacionamento muito estreito com os teus clientes, porque a partir desta base é que você vai conseguir entender como é que você pode retomar mais rápido o seu negócio. Agora, seja durante pandemia, como no período pós-pandemia também, como é que você faz para retomar os teus negócios de maneira mais rápida, tá? Então, começa com aquilo que você tem. Depois disso, você vai olhar e vai pensar o seguinte, quais são, tem outro princípio desse modelo, é do limão uma limonada, fazer do limão uma limonada. O que isso significa, né? Se você observar toda inovação, como a gente já diz, ela parte de você identificar possibilidade de fazer algo melhor e deve ter como princípio, não é? Você está atendendo, o seu negócio atender a uma necessidade ou um problema. Se você olhar bem, todo cenário de crise, ele tem por detrás muitas sementes de oportunidades, não é? Todo negócio, na verdade, ele surge, ele nasce
por conta de um problema, uma necessidade que ele vai ter que atender, que foi identificado, o empreendedor identificou um problema, uma necessidade que precisa ser atendida, e a partir daí geram-se as ideias de negócio. Se a gente for trazer isso para esse momento, o que mais tem são novas necessidades e novos problemas surgindo. Você precisa ver como é que você pode aproveitar e transformar este limão que você tem aí na tua mão numa bela de uma limonada, não é? Tendo essa perspectiva, essa mentalidade de que toda crise carrega com ela sementes de grande oportunidade, tá? O terceiro princípio desse modelo efeitual proposto pela professora Saras é o princípio de você entender que o futuro ele é imprevisível. O que significa isso? Não adianta você ficar focando em coisas que não estão no seu controle. Olhe agora, em se tratando especialmente de inovação, tá? Você vai olhar para aquilo que você tem no teu controle, o teu negócio, as informações que você tem, e você vai fazer um planejamento. Não adianta fazer planejamento de longo prazo agora. Por que ela chama esse princípio do futuro ser imprevisível? O nome que ela dá é o princípio do piloto no avião. Por que é interessante a gente usar a analogia do piloto no avião, né? O piloto, ele sabe para onde ele está direcionando, ele sabe de onde ele está partindo, ele sabe qual que é o destino final dele, ele tem ali o painel de controle que vai mostrar para ele alguns indicadores durante a viagem, só que ele não consegue prever as turbulências que ele vai ter, não vai prever nem quantas serão, nem a intensidade de cada uma. Não existe indicador ali que ele consiga prever com tanta assertividade. No seu negócio é a mesma coisa. Nesse momento você sabe de onde você está partindo, porque você fez esse levantamento ali quando você colocou do partir a partir do que você tem na sua mão. Então você sabe de onde você está saindo, você sabe quais são as condições que o seu negócio tem hoje, você está vendo como é que está o negócio, né? Como é que está o mundo e as condições do mercado no hoje, tá? No destino final é no que você quer, porque você não consegue prever o movimento futuro do mercado, e você fazer isso com base em planejamento especialmente agora, de curto prazo, tá? De curto e médio prazo. O longo prazo agora são coisas muito imprevisíveis. A gente está vivenciando um momento muito incerto e muito volátil. Então não adianta você querer prever muita coisa. Então faz de acordo com objetivos de curto prazo, né, de curto e médio prazo, com base no que você tem na tua mão e com base no que você observa de oportunidades que você pode aproveitar em meio ao caos da pandemia, essa crise econômica, né, derivada aí dessa crise da saúde que a gente vivencia aí por conta da pandemia. Então, primeiro princípio, cuidar, né, começar com o que você tem na mão, aproveitar as oportunidades, fazer do limão uma limonada, o princípio do piloto no avião. Depois a gente vai para o princípio da coxa de retalhos. O que é esse princípio? É de você identificar potenciais parceiros para você poder inovar no seu negócio sem você precisar necessariamente ter alto investimento em estrutura, em material. Muitas vezes você unir força com parceiros, isso ajuda você a inovar no seu negócio sem você depender e demandar muito recurso para que isso aconteça. Então, identifica quem são as pessoas, de repente, que estão à sua volta e que podem ser potenciais parceiros para poder executar novas ideias. Pegando nessa questão da parceria, não só novos parceiros em relação a fornecedores, até mesmo, às vezes, quem você vê como concorrente pode unir força contigo nessa hora, mas se você tem funcionário no seu negócio, tá? Também são excelentes parceiros para você, para gerar novas ideias. Como é que você pode gerar novas ideias para colocar em execução? E o quinto princípio desse modelo efeitual, né, do modelo proposto pela professora Saras, é o princípio de você definir perdas aceitáveis. Então, o que você está disposto a perder caso não dê certo a implantação dessa inovação que você está propondo para o seu negócio, tá? E perder nesse sentido tem a ver, por exemplo, com quanto de dinheiro você pode, até quanto de dinheiro você está disposto a perder caso não dê certo esse processo de implantar inovação no seu negócio, até quanto de tempo você está disposto a perder até ver o seu negócio, né, essa ideia ser implantada com sucesso no seu negócio. Então, se você usar essa estrutura,
te ajuda a conduzir um processo de inovação. E eu acho que, assim, a essência, né, além da questão dos 3 pilares que eu comentei com vocês, de você partir de uma necessidade do seu cliente, do seu mercado, de você ver a inovação como condição para que você tenha retorno financeiro disso e que você entenda a inovação a partir da perspectiva de que você não vende um produto ou um serviço, mas você entrega um valor para as pessoas, não é, para os seus consumidores. O próximo passo, acho que próximo passo não, né? Um outro pilar fundamental para isso é você entender que para você ter boas ideias de inovação, você precisa ter muitas ideias, né? E para isso utilizar aí um processo de brainstorm, ou seja, de ter o que a gente chama no interior lá de São Paulo, de onde eu venho, o toró de parpite, né? Isso vai ajudar você a ter muitas ideias e a partir dessas muitas ideias filtrar aquela que vai fazer mais sentido para você implementar de fato no seu negócio, tá? O princípio do brainstorm é: tenha muitas ideias, não filtre as ideias, não julgue as ideias, especialmente na primeira etapa. E aí depois você vai filtrando, depois de ter já tido um bom número de ideias, você filtra para poder inovar aí, né, ver qual é aquela que vai ter mais impacto, especialmente impacto financeiro positivo para tua empresa, impacto nos teus clientes, ou seja, que vai acrescentar mais valor para os teus clientes e vai gerar maior percepção desse valor para os teus clientes. Aí, unindo tudo isso, você consegue vivenciar, né, esse momento de crise, talvez passar por ele sem sofrer tantos impactos assim. Que todos nós vamos sofrer impactos, não tenha dúvida, já estamos sofrendo, todos os negócios estão sofrendo. Mas se você escolher tomar o controle da tua empresa, do seu negócio na sua mão e ver para onde você pode direcionar ela, apesar, né, não é o que está acontecendo no mundo, né, mas é o que você vai fazer a partir do que está acontecendo no mundo. Isso é uma postura do empreendedor e eu espero que com esse conteúdo você consiga aí ter alguns insights que te ajudem a pensar e implementar inovação no seu negócio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês e ficam meus contatos. Quem quiser, de repente, bater um papo a mais sobre essa questão da inovação e modelos, né, de implementação de inovação nos seus negócios, eu fico à disposição. Michele, muito obrigado. Suas dicas foram muito valiosas. Tenho certeza de quem anotou e quem segui-las vai ter grande chance de ter sucesso com o seu negócio aqui no Canadá. Agora eu vou convidar o pastor Jorge Siqueira para dar um recado de fé e esperança para todos nós. Olá, como está? Eu me chamo Jorge Siqueira, sou pastor da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, em Toronto, Paróquia Bom Pastor. E hoje queria te trazer uma mensagem de esperança. É bem verdade que nesses momentos em que nós estamos vivendo, nós questionamos muito, nos preocupamos muito, nos falta muitas vezes um pouco de fé, de esperança, em meio a todo esse estorvo, em meio a todo esse problema. Eu queria te lembrar que nós temos o grande privilégio de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Esse é um texto de Lamentações. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova por nós a cada dia e nos dá a oportunidade de enxergar para frente. Como o retrovisor de um carro, o futuro na nossa vida é grande e os espelhos da vida para olhar o passado são pequenininhos. Então nós temos o grande privilégio de olhar para o futuro com esperança, acreditando nele, acreditando em você, no seu potencial, nos seus planos, nos seus projetos, perseverando e tendo esperança. Eu sei que um processo de imigração, eu passo por é cheio de atalhos, de questionamentos, de aprendizagem, de erro, de falha, mas nós temos que olhar para frente. O nosso para-brisa é enorme, deixar para trás as coisas velhas, começa a cada dia a fazer tudo novo e com esperança nele, na certeza que ele está conosco. Creia nisso. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Veja bem, aquele que espera no Senhor com esperança sempre alcança. Amém? Que o Senhor te abençoe. Um forte e carinhoso abraço. A gente se vê em breve por aqui.
Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso show de hoje. Eu achei de grande valia as informações que nós recebemos e é um prazer tê-lo conosco todas as quintas-feiras, às 7 da noite, pela Gênesis Rádio e TV. Esse programa vai ao ar pelo Facebook, Instagram e YouTube. Bom, para finalizar, nós estamos com um novo quadro. Nós recebemos um vídeo de uma espectadora tocando uma música muito bonita e nós vamos abrir o espaço para você que queira mandar mensagem, tocar sua música. Não é um espaço seu. Basta mandar um vídeo para info@genesis360.ca e nós teremos o grande prazer em tê-lo aqui conosco. Até a próxima. Um abraço.